Acho que a gente pode esperar uns 2 minutinhos para começar. Uhum. Não precisamos começar pontualmente. No meu ainda não está ao vivo. É porque tem um pouquinho de delay. Aí tem que atualizar a página e já começa ao vivo. Tanto que já tem 3 pessoas assistindo. E um like. Vamos começar então? Vamos começar. Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Adrique Bolandini, eu estou no 7º período do curso de Cooperativismo e faço parte do projeto de extensão Cooperativismo em Movimento. Boa noite, meu nome é Ivonete da Silva Lopes, sou professora do Departamento de Economia Rural e integro a comissão coordenadora do projeto Cooperativismo em Movimento, juntamente com a professora Bianca Lima. Então, gente, bem-vindo à nossa terceira live do projeto. E esse projeto é uma promoção do curso de cooperativismo, do Departamento de Economia Rural e também da Universidade Federal de Viçosa. O projeto tem como objetivo debater temas relacionados ao cooperativismo de forma diretamente relacionada ao curso e transversalmente. Isso debate nas plataformas virtuais e de forma pública. Nossos assuntos dialogam com a formação dos alunos do curso, dos alunos e das alunas do curso. Além das lives, o projeto divulga também o Cooperativismo em 1 Minuto, que são pílulas que são divulgadas nas redes sociais para divulgar onde estão atuando os nossos ex-alunos. Isso é interessante para mostrar a inserção deles no mercado de trabalho. Também temos a divulgação do Você Sabia, que disponibiliza informações sobre a importância do cooperativismo no Brasil e no mundo. E para acompanhar as nossas atividades, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais, que é o @Coop em Movimento no Instagram e Cooperativismo em Movimento no YouTube. E, além disso, a gente está sempre aqui no Facebook e, claro, se você ainda não nos segue, deixa aí o seu like e ativa o sininho para receber as notificações da nossa página. É isso, Adrique. E na live de hoje nós teremos o tema, que é oportunidades para os estudantes ao longo do curso de cooperativismo na Universidade Federal de Viçosa, que nós vamos mostrar 2 experiências de alunos que são muito importantes. Isso aí, e a gente vai ter hoje, então, 2 convidados muito especiais, que é a Jéssica Mendes, do Programa de Extensão Gestão na Prática, que é coordenado pelo professor Pablo Muta Baião Albino. Seja bem-vinda, Jéssica. E também o João Pedro Rabelo, que é o atual presidente do Centro Acadêmico de Cooperativismo, o CACOP. É isso aí, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jéssica e João Pedro. Tudo bem com vocês, gente? De que cidade vocês estão falando? Vai o primeiro? Bom, eu sou de Raul Soares, Tô falando daqui de Raul Soares. Eu sou da cidade de Arcos, Centro-Oeste de Minas.
Bom, antes de começar a nossa conversa com os convidados, é importante lembrar, Adrique, que as atividades de extensão fazem parte do que chamamos triplé das universidades, juntamente com o ensino e com a pesquisa, já que este foi o tema da primeira live. Ou seja, né, para a formação é muito, extrema importância, além do ensino, atividades de pesquisa e de extensão, que dão a possibilidade de uma formação mais ampla para os alunos, especialmente nas universidades públicas. Os projetos e os programas de extensão têm como objetivo divulgar conhecimentos científicos e servir à sociedade. A inserção na extensão possibilita experiências profissionais ainda na graduação e um contato com diferentes realidades, que contribuem também para a formação ética e humana. Isso aí. E já falando sobre o centro acadêmico, né, ele faz parte do movimento estudantil que reúne alunos de um determinado curso, como é o caso do CACOP, que reúne alunos do curso de cooperativismo. Já no Brasil, a gente tem um movimento distribuído por 3 instâncias, né, que seria o Diretório Central de Estudantes, que representa o conjunto de alunos de uma universidade, e a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que já é a representação nacional dos universitários. E todas essas organizações, elas são muito importantes na história do Brasil, porque elas formam diversas lideranças políticas. Exatamente, Adrique. O movimento estudantil, né, formou e continua formando, né, lideranças para vários setores da sociedade, especialmente a política. E lembro para quem está acompanhando a nossa live de hoje que vocês poderão deixar comentários no chat, né, para que possamos depois apresentar os comentários ou as perguntas para os nossos convidados. Combinado? Isso aí. Então, indo para as perguntas, né? Queria começar com a Jéssica. Então, primeiramente, Jéssica, a gente gostaria de saber como é que foi a sua trajetória até chegar ao curso de cooperativismo, né? Quem é a Jéssica? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Jéssica, eu tenho 23 anos, eu estou no terceiro período do curso de cooperativismo. E, bom, falando um pouquinho de mim, eu nasci em Caratinga, porém eu fui criada em Raul Soares. A minha família, a minha mãe tem o ensino médio completo, meu pai tem apenas a 4ª série, né, do fundamental, e a minha irmã, ela está graduando História na UFV. Bom, eu sempre estudei em escolas públicas e eu sempre tive muita influência para querer estudar na UFV. Né, eu tive um primo que foi estudar no Colune, mais 2 primas minhas foram fazer o cursinho popular da UFV e em seguida se ingressaram na graduação. E durante o meu ensino médio, eu tive um professor, né, de química que apresentou para a gente, né, ele se formou na UFV, e ele apresentou para a gente o PASES, que era uma prova que na época a UFV oferecia ainda, uma prova que você fazia no seu primeiro ano e no segundo ano do seu ensino médio, e no terceiro ano você fazia o Enem. Então, no momento de jogar ali sua nota do SISU, a UFV reunia essas 3 notas, né, fazia uma média, aquela ali era a sua nota. Então, eu aderi, né, fiz essa prova juntamente com o Enem, e para escolher o curso, né, eu fui mais para a matéria que eu tinha mais afinidade e para uma área de interesse, né, eu gostava de conta e tinha interesse pela administração. Aí, em algumas amostras de profissões que a minha escola estadual levou, né, a gente, eu decidi que eu queria fazer engenharia de produção. Então, né, eu fiz o Enem, joguei a nota para a UFV e passei em 2015, fui para a UFV fazer engenharia de produção, porém, infelizmente, hoje em dia, eu falo que felizmente, eu não continuei, eu não fiz o curso. Eu adquiri um problema de ansiedade, assim, um pouco sério, e eu tive que desligar, né, da UFV. Então, eu voltei para minha cidade, procurei um tratamento, né, trabalhei em alguns lugares, mas, assim, sem desistir, né, eu ainda almejava o estudo, né, que é uma porta, assim, para a gente mudar as condições de vida, né, da nossa família. E aí, em 2016, eu voltei para a UFV, fiz o cursinho popular, né, que na época eles faziam o processo seletivo através da comprovação de renda, e aí, né, eu fui aprovada e fiz o ano todo. Porém, eu não passei,
e continuei aí nessa caminhada, buscando, né, a aprovação novamente. Só que em 2017, né, eu passei por um período, assim, um pouco complicado da ansiedade, foi uma situação, assim, bastante, né, um pouco séria. Eu fiquei uns longos 8 meses, assim, praticamente sobrevivendo, né, utilizando medicação forte. E, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos. E, assim, depois eu conheci um profissional, assim, que me ajudou muito, né? Ele tinha uma outra abordagem de tratamento. E foi aí que eu consegui, né, me recuperar e, né, voltar a ter uma vida normal. Em 2018, eu decidi que ia estudar por conta própria. E falei assim, essa vai ser a última vez que eu vou fazer o Enem. Se eu passar, eu vou para o UFV ou para qualquer outra faculdade. Mas se não der certo, eu vou desistir e vou arrumar outra coisa para fazer. Então, assim eu fiz, né? Fiz o Enem. Na hora de jogar a nota para o SISU, eu já tinha desistido da engenharia de produção, não queria mais aquilo. E voltei naquela primeira linha de raciocínio, que era administração, coloquei como primeira opção. Quando chegou na segunda opção, a gente sempre tem aquela ideia assim, de colocar um curso que é mais ou menos semelhante, né, para poder cortar matéria. Aí eu fui, né, e vi o cooperativismo, olhei a grade, né, as disciplinas, e assim me chamou muito a atenção, né, a diversidade das disciplinas. Então, eu passei, né, na UFV no ano passado, de 2019, e nesse tempo minha irmã já estava, né, em Viçosa, graduando, então para mim foi mais tranquilo a readaptação ao UFV, e ingressei no curso. Eu entrei no curso, assim, muito aberta a conhecer, não entrei, assim, com aquela ideia, quero mudar. Não, eu entrei, assim, bem aberta mesmo a ver o que ele, né, tinha para me mostrar e estou gostando bastante. Interessante a da Jéssica, né? Muito bacana, Jéssica, essa sua história de superação e que bom tê-la conosco na UFV. Agora vamos ao João Pedro. João Pedro, que fala de Arcos, bastante longe de Viçosa, fala um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar à universidade, sobre a sua família, irmãos. Resume para a gente um pouco a sua trajetória. Tá me escutando? Boa noite, pessoal. Meu nome é João Pedro Rabelo de Carvalho. Eu tenho 22 anos, sou natural da cidade de Arcos. Essa chegada minha em Viçosa, que é mais de 400 quilômetros da minha cidade natal, foi uma chegada um pouco tensa, né? Eu fazia o curso de Direito e já estava empregado na época que eu recebi a notícia que eu fui aprovado no SISU. Eu estava muito disposto a tentar coisas novas, a mudar, só que eu também tinha oportunidades. Então, eu estive numa fase de escolha e uma pressão muito grande para saber o que eu iria fazer, né? Eu cheguei em Viçosa em 2017, sem dinheiro, sem família, sem referência de ninguém que morava na cidade. E eu queria mostrar que eu estava fazendo a escolha certa. Então, quando eu cheguei, o cooperativismo foi a minha primeira opção. Eu lembro que para cooperativismo e economia, na qual eu fui aprovado, mas eu entrei no cooperativismo porque eu trabalhava numa associação. E eu gostava muito de trabalhar lá. Eu via que tinha muita oportunidade, via que tinha muita coisa que eu podia desenvolver em mim. Então, eu resolvi enfrentar, já que eu estava numa cidade nova, num curso totalmente novo, que ninguém nem sabia que existia. Foi uma fase muito boa, porque, embora foi muito difícil começar uma vida nova, numa cidade, com tudo novo, sem referências, foi uma experiência muito boa, porque eu fui focado em tentar novas oportunidades. Então, quando eu cheguei na universidade, eu tentei o primeiro processo seletivo que eu vi na minha frente, que foi da empresa Júnior, da Campic, e eu fui aprovado. Depois disso, eu acho que moldou tudo que eu vivo até hoje. Eu tive muitas oportunidades, eu agradeço muitas pessoas que me deram elas, pessoas que confiaram em mim, no meu trabalho. Estar presidente do centro acadêmico hoje veio por causa de todo esse processo. Eu sempre tive muito apoio dos meus pais, muito, muito apoio da minha família inteira para estudar. Eles nunca me forçaram a nada, nunca me obrigaram a fazer nada, mas eles sempre me ensinaram a correr atrás.
Então, esse instinto de independência sempre teve muito forte para mim. Por exemplo, sempre tentei buscar as oportunidades, sabe? Quando eu consegui o meu estágio foi assim, quando eu fui aprovado nos processos seletivos, quando eu fui aprovado na universidade, quando eu fui para a cidade, foi tudo uma questão de muito esforço. O que eu valorizo muito, e inclusive agradeço muito meus pais que são divorciados e têm famílias separadas, por causa disso, eles me ensinaram a ser uma pessoa muito firme. E hoje eu estou aqui representando um time muito bom, um time maravilhoso, que é do Centro Acadêmico de Cooperativismo, que a gente foi eleito no ano passado, e foi uma decisão muito, muito certeira, porque mesmo com a pandemia, eu tenho certeza que, eu acho, na verdade, assim, não é que eu acho, eu tenho certeza que eu nunca tive um time tão incrível. Isso me motiva a trabalhar, me motiva a sonhar, me motiva a tentar coisas novas com um time que me apoia. E a gente se apoia e é muito, muito bom estar compartilhando com vocês hoje um pouco da nossa experiência. Muito bacana, João Pedro, muito bacana, principalmente, né? Essa questão do apoio dos pais é muito importante para nós estudantes, é uma coisa que realmente motiva a gente a estar fazendo o que a gente faz, que é estudar, que é um compromisso muito sério. Então, muito bacana, e fico feliz pelo seu time hoje, que provavelmente é realmente um time muito maravilhoso. Então, voltando agora para a Jéssica, conversar com ela mais um pouquinho. Jéssica, a gente queria saber como é que foi a sua inserção dentro do programa Gestão na Prática. Meu primeiro contato com gestão na prática foi no segundo período do curso, né? Onde eu fiz 2 oficinas, né? E também fiz uma disciplina com o professor Pablo, ERU 172, e devido ao meu desempenho nessa disciplina, ao final dela, o professor Pablo me convidou para estar fazendo parte de um projeto de extensão, que é o projeto Renobe, o Rede para o Enfrentamento da Obesidade em Minas Gerais. E esse projeto ele contém 2 eixos, o eixo de profissionais de saúde e o eixo de gestão, no qual esse eixo de gestão é composto por membros do Gestão na Prática. Então, eu aceitei o desafio, né? Ele falou que a vaga... ele falou assim, Jéssica, a vaga tem vaga para bolsista, se você tem interesse. E aí eu aceitei. E aí, depois de uma reunião do Renobe, o professor Paulo falou assim, Jéssica, na próxima reunião de gestão na prática, você pode vir. E aí foi dessa forma que eu ingressei, né? A gente, quando é calor, os professores falam muito assim, é muito bom você passar pelas disciplinas, mas também, assim, o curso oferece muitas outras atividades, né? Onde você pode estar atuando, e aí eu tomei isso como desafio e ingressei dessa forma. Bacana, Jéssica, saber um pouco dessa sua experiência, né, como nessa atividade de consultoria. O João Pedro, agora nós vamos voltar para o João Pedro. O João Pedro já falou um pouquinho que ele teve interesse, né, que ele já participou da empresa Júnior, né, que é uma espécie de consultoria júnior dentro do curso, e depois foi para o Centro Acadêmico de Cooperativismo. Você pode falar para a gente o que te motivou a concorrer, né, já com o centro acadêmico, né? Você concorre, você tem voto dos alunos, né? Que pode dar certo, pode não dar certo, felizmente deu. O que te motivou, né, a fazer parte do Centro Acadêmico de Cooperativismo? Bom, acho que essa é a primeira vez que eu estava falando abertamente sobre isso, mas foi assim, eu estava na empresa Júnior, eu saí da empresa Júnior, passei por um núcleo central, e lá eu comecei a ver a importância de dar voz às pessoas, porque a gente estava no núcleo, um núcleo a gente decide muitas coisas, muitas pautas e tal, e eu via que as pessoas, elas, naturalmente, elas sabem o que é, por exemplo, ter democracia, mas elas não se sentem tão à vontade de participar de espaços democráticos. Eu acompanhava o trabalho do Centro Acadêmico no ano passado, eu gostava muito do trabalho deles, só que eu não tinha muita coragem de tentar. Às vezes eu queria ter participado, mas eu não tive coragem. Só que ano passado, a chapa do ano passado fizeram um concurso. Minha motivação começou assim: eles fizeram um concurso de camisas do curso. Aí eu fui, fiz uns desenhos e tentei. E aí
foi para uma votação e a camisa que eu tinha mandado ganhou. Isso me deu muita confiança para tentar participar do CA. Eu fiquei muito feliz de isso ter acontecido, fiquei muito feliz mesmo, e eu fiquei com a ideia na cabeça. Mas eu não tinha a intenção de montar uma chapa. Então, eu fui conversando com outras pessoas, que é a Samara, o João Vitor. Eles me motivaram muito a tentar uma chapa e a colocar um time que fosse muito coeso. E foi dessa forma, foi juntando uns pedacinhos, uma participação. As semanas acadêmicas eu gostava bastante. Eu estava muito interessado em participar de outro espaço do curso, porque eu gosto de estar em todo lugar. Então, eu falei assim, gente, eu nunca fui do CA, nunca fui da Atlética, mas eu queria muito participar do centro acadêmico. Então, foi por um motivo pequeno para outras pessoas, mas foi muito grande para mim na questão de me dar confiança. Muito bacana, João, muito bacana. É legal de ouvir isso, cara, porque como eu era da gestão no ano passado, ver que uma coisa assim partiu, sabe, trouxe essa vontade de você de participar do movimento, né, estudantil do centro acadêmico, isso é muito, muito legal de ouvir, de verdade, muito bacana. Sim, e Então, quando pode a falar, pode falar. gente, quando a gente montou a nossa chapa, a nossa ideia era que para a gente permitir que outras pessoas pudessem experimentar essas oportunidades, sabe? Porque às vezes elas têm habilidade suficiente, elas têm poder suficiente, mas elas não têm incentivo para participar desses espaços. Então, abrir a oportunidade é incentivar. Muito massa, bacana. Gente, voltando um pouquinho para a Jéssica. Jéssica, agora a gente quer que você fale o que é o programa Gestão na Prática, né? O que você faz no programa, o que tem aprendido e o que você considera importante, né, do que o Gestão na Prática pode te proporcionar na sua formação dentro do cooperativismo. Bom, o programa Gestão na Prática, ele é um programa de extensão, né? E ele visa mesmo trazer as questões teóricas da academia, dos livros, para uma aplicação prática, né? Tanto para os estudantes quanto para os empreendedores que estão envolvidos ali no programa. Um dos objetivos do Gestão na Prática é mesmo formar esses estudantes, esses empreendedores, né? Criando mesmo esse espaço, né? Onde eles têm a oportunidade de aprender, de ensinar e, né, vivenciar na prática aí as ferramentas de gestão, né, sendo que essa prática é sempre baseada em questões teóricas. Eu falei anteriormente que eu tinha feito algumas oficinas, né, do Gestão na Prática antes de entrar na equipe. Então, o Gestão na Prática oferece essas oficinas de alguma ferramenta gerencial e agora, né, depois de ter entrado, devido a esse período de pandemia, o Gestão na Prática transformou essas oficinas que eram presenciais em e-books, né? Com fácil acesso, você baixava ali através do seu e-mail. Inclusive, nessa última segunda-feira, a gente disponibilizou, né, o último e-book da coleção, né, um conteúdo super bem elaborado pelos membros. Um outro diferencial também, e uma vantagem assim, que eu vi, e que pode acarretar muito para a minha formação, é que a equipe do Gestão na Prática ela é multidisciplinar, né, um espaço aí para nós, estudantes do cooperativismo, mas também para outros, né. A maioria dos membros são do curso do cooperativismo, mas a gente também tem pessoas da agronomia, da engenharia civil, da engenharia de produção. E o legal é que, se você quiser participar, o Gestão na Prática não faz processo seletivo, né? Se você tiver interesse, você pode procurar algum dos membros ou até mesmo falar diretamente com o professor Pablo. E assim, é um espaço onde eu tenho assim, essa oportunidade de interagir, né, com essas outras pessoas que são assim, muito competentes, né, são pessoas de alto nível, e isso, né, favorece assim, para um desenvolvimento próprio meu, né, um desenvolvimento profissional. E uma outra atividade muito legal que a gente tem feito são as reuniões do livro, né? Que chama Leitura na Prática.
onde uma vez por mês a gente se reúne, né, escolhe um livro conceituado e a gente discute esse livro, discute a aplicação prática desse livro. Então, assim, é um momento assim, muito rico de aprendizado, onde eu tenho podido ter contato assim, com conteúdo de gestão. A gente vê um livro aí em 1 hora, um livro inteiro em 1 hora e meia, em 2 horas, todo mundo ali tem espaço para poder falar, né? Cada pessoa apresenta um capítulo e depois a gente abre para discussão. É muito legal que as nossas últimas reuniões têm sido abertas ao público, né? O próprio Adri que tem participado com a gente. E, assim, é um momento muito bom, né? Onde a gente bebe diretamente ali da fonte. Até então, na graduação, eu não tinha pegado nenhum livro para poder ler. E desde que eu entrei, né, eu já pude ver 4 livros, então é muito interessante essa oportunidade, né, essa atividade que a gente tem dentro do programa. Agora, falando um pouquinho do Renob, né, que tem aí o eixo de gestão composto pelos membros do Gestão na Prática, eu tenho como o Renob, assim, uma oportunidade bem desafiadora, né, onde toda semana aí eu tenho uma demanda, a gente tem uma demanda, e você tem aí a responsabilidade de estar entregando bons trabalhos de qualidade, no prazo certo, e no momento também eu estou tendo a oportunidade de escrever um artigo científico que até então eu tinha só lido, né, para as disciplinas, e está sendo bastante desafiador e ao mesmo tempo, assim, um momento onde eu estou aprendendo bastante, né? Então, o Gestão na Prática eu vejo assim como uma oportunidade mesmo de formação e de crescimento pessoal e profissional, e basicamente isso. Bom, interessantíssimo o relato da Jéssica sobre a experiência, né? Primeiro que sim, você também aprende essa possibilidade de troca com os colegas, sejam com os colegas do curso de cooperativismo ou de outros cursos dentro da universidade. Você também aprende, né, com outras pessoas de outras áreas essa convergência, essa discussão com alunos de outros cursos, e também é isso, né? Não é só o trabalho, mas a leitura, a discussão e, como ela falou, a produção de artigo numa atividade de extensão, ou seja, não é somente no ensino e na pesquisa que te possibilite, né, a escrever, a aprender sobre a escrita acadêmica, né? Muito interessante. Agora vamos mais uma perguntinha para o João Pedro. Vamos lá, João Pedro. João Pedro, a gente sabe da importância do movimento estudantil para a história do Brasil, né? Assim, em diversos momentos, principalmente, né, na luta pela democracia, contra o regime militar, pelos recursos naturais que são nossos, né, como o petróleo, o envolvimento, né, do movimento estudantil na campanha, né, que foi, ainda bem, vitoriosa, né, o petróleo é nosso. Opa, acho que houve um probleminha com o João Pedro. Voltou. É isso. Então, assim, nós estávamos falando... Não, ainda não fiz. É assim, a gente estava falando, né, da relevância do movimento estudantil, né, para a sociedade brasileira, pela luta pela democracia, contra o regime militar e pela preservação ou pela manutenção dos recursos naturais que são nossos, para nós brasileiros, como foi o envolvimento no movimento Petróleo é Nosso. Daí nós gostaríamos de saber, nós da organização, né, como você analisa essa experiência, né, no movimento estudantil do curso do cooperativismo, quais atividades vocês realizam e no que essas atividades estão colaborando para a sua formação e para a formação também dos outros membros do centro acadêmico. Ivonete, está me escutando? Sim, estou. É que eu não estou conseguindo te ouvir, mas eu consegui entender a pergunta pelo... Você quer que eu repita? Não tem nenhum problema. Não estou conseguindo ouvir nada. Tá, o que eu te perguntei é qual é a relevância, né? Quais atividades? Você não está ouvindo? Eu acho que ele não está escutando. Agora estou ouvindo. Tá ouvindo? Então voltou. Agora sim. Só você. Aí Ô, João Pedro. Você não escuta a Ivonete? Não. Então eu vou... Por favor, Adri. Você pode fazer a pergunta.
ela fez todo um contexto histórico, né, mostrando a importância do centro acadêmico, mas a pergunta principal é a seguinte: como você analisa a experiência do movimento estudantil, né, dentro do curso de cooperativismo? Quais as atividades vocês fazem dentro do centro acadêmico, né, e como isso, né, colabora na sua formação como um cooperativista? Essa é a pergunta. Show? Tá, obrigado. Obrigado também, professor Ivonete, embora eu não pude ouvir. Essa é uma pergunta muito importante, porque é também uma das motivações. Eu sempre tive uma curiosidade de por que nas cooperativas a gente sempre teve o problema da participação dos cooperados nas assembleias, e eu percebi também que não é só nas cooperativas. No centro acadêmico também, muitas vezes tinha que implorar para os alunos participarem das assembleias, dos eventos. Então, isso me deixou bastante curioso. Descobri, então, que, na verdade, a gente está num núcleo de pessoas que ainda sofre com o que veio da ditadura militar. Porque muita gente fala, a ditadura militar acabou. Mas isso ecoou até hoje na nossa forma de viver. Muitas pessoas enxergam movimentos democráticos, assim como o movimento estudantil, como bagunça. Isso vem lá da ditadura militar. O que é a nossa luta hoje é tentar mostrar que é um trabalho sério. Por exemplo, nas nossas ações, a gente faz a semana acadêmica, a gente faz a recepção dos alunos, a gente está junto com os alunos, mas a gente também faz questões de representação. Representação dos alunos em frente à universidade, por exemplo, período remoto. A gente participou de inúmeras e inúmeras reuniões para divulgar e também para debater como seria aplicado o período remoto para os alunos, visto que muitos alunos não têm conexões boas de internet em casa, não têm condições para estudar, às vezes em casa precisa trabalhar, então a gente faz a representação dos alunos. Mas, por exemplo, a gente criou também uma ouvidoria. Essa ouvidoria é um espaço para que a gente possa representar de forma unânime os alunos, uma vez que muitas necessidades não chegam para a gente, o centro acadêmico. Nem todo mundo que tem uma demanda vai chegar lá no centro acadêmico e vai pedir que isso seja representado. Na verdade, as pessoas não têm esse intuito de chegar e pedir para ser representado. E na universidade, a gente tem muitos problemas entre alunos, professores, alunos do departamento, alunos de universidade, que o centro acadêmico precisa, e é o dever dele, representá-los. Quando a gente criou a ouvidoria, a nossa principal função era a gente vai representar os alunos, uma vez que na ouvidoria, quando um aluno faz uma denúncia ou quando faz um feedback, ele pode ter total segurança de que não vai ser divulgado o nome dele e que ele vai ser representado sem exposição. Quando a gente faz isso, a gente dá mais liberdade para que a pessoa possa votar, para que a pessoa possa participar, para que a pessoa possa levar as demandas, porque se a gente não tiver esse espaço, onde que elas vão procurar? Quem elas vão procurar, sabe? E amparar os alunos é muito importante, porque a gente está numa universidade que dá muito apoio à rede estudantil, mas não é suficiente. Nunca vai ser suficiente. Porque nós temos inúmeras demandas, nós temos alunos de todos os lugares do Brasil e do mundo, nós temos um curso muito diverso, com necessidades muito diversas. Atender todo mundo, a universidade não consegue. O centro acadêmico ele serve para representar as vontades, os interesses e as demandas dos alunos em frente à universidade enquanto instituição. Muito bacana, João, muito bacana mesmo. Eu não vou adentrar muito no tema a partir de agora, porque agora a gente vai trazer um outro convidado, né, que vai ser um colaborador do projeto, né, do Cooperativismo em Movimento, que é o Diego Landim, para apresentar para a gente alguns comentários e também algumas perguntas que o nosso maravilhoso chat aí deve estar fazendo. Então, Diego, é com você. Opa. Tá mudo. Tá mudo. Eu não tô conseguindo te ouvir, Diego. Ele tá mutado. Desculpa. Agora tá ouvindo, não tá? Ok? Tá.
Boa noite a todos, todas, primeiramente. Boa noite, Jéssica, João Pedro, todo mundo que está participando aí, todo mundo que está marcando presença. Prazer imenso poder participar junto com vocês aqui. Tem alguns comentários aqui. O Daniel Oliveira está parabenizando pela iniciativa. A professora Bianca também está parabenizando por mais essa live do projeto. A professora Bianca, nossa coordenadora aí. A Lenice Rabelo Dutra está assistindo contigo, João Pedro. Creio que seja algum familiar sua aí. Está muito orgulhosa de você, está falando aqui. E a Lavínia está dizendo que está adorando a live e que é muito bom poder fazer parte do CA. Ela que também é uma integrante do CA. A Lavínia também faz uma pergunta para a Jéssica. Jéssica, no Gestão na Prática, vocês trabalham com cooperativas? Se sim, quais? Bom, no momento a gente não está trabalhando com cooperativas, mas o Gestão na Prática ele tem vários projetos registrados dentro dele, né? Um deles, por exemplo, é o projeto da Supercap TV, né? Onde lá a gente faz o treinamento, né, dos funcionários, o desenvolvimento das competências, mas também a gente tem, né, projetos, né? Já trabalhou com projetos de criação de cooperativas, da organização interna de cooperativas. Então, a gente pega vários projetos de consultoria, né, que envolve aí os alunos. Ok. Tem aqui o Gustavo Menezes, mais um comentário positivo, dando parabéns para você, Jéssica, desejando sucesso. E o professor Pablo também está marcando presença, dando parabéns para o centro acadêmico e pelo João, e para o João pela atuação. Está dizendo também que o CA é um instrumento fundamental para o desenvolvimento do curso. O professor Pablo, que sempre faz de tudo para dar o melhor possível para o nosso curso, para desenvolver cada dia mais. Tem mais uma pergunta aqui, do Vinícius Salles. Pergunta para você, João. Ele está perguntando qual a importância da semana acadêmica para os alunos do curso. Como você enxerga a semana acadêmica? Boa noite, Vinícius. Então, a semana acadêmica ela é de uma importância fenomenal. Por quê? Muitas vezes a gente tende a achar que tudo que a gente aprende é dentro da sala de aula. Mas, na verdade, a gente não aprende muita coisa dentro da sala de aula que seja suficiente. A gente aprende muito, mas não o suficiente. Quando a gente fornece, por exemplo, espaço para os alunos encontrarem profissionais da área, encontrarem pautas de discussões, encontrarem movimentos, encontrarem oportunidades, casos de sucesso, de insucesso, isso faz com que a gente saia da sala de aula e aprenda muito mais. A semana acadêmica é um espaço para que os alunos conheçam não só do curso, mas conheçam as suas habilidades, conheçam a si mesmos. Uma vez que a semana acadêmica também é oferecida cursos, mini-cursos, sabe? Então, é uma oportunidade muito boa para que os alunos saibam onde eles vão trabalhar, qual ferramentas estão as cooperativas, associações ou empresas estão demandando no momento. E a semana acadêmica é o espaço para isso. Isso não é falado em sala de aula. Isso não é um tópico de uma sala de aula, mas é muito importante. E a semana acadêmica ela não é obrigatória, o que ainda torna ela muito mais importante, porque é onde você vai escolher, é um espaço que você tem para você escolher como vai ser a sua carreira, como vai ser as suas habilidades, e você vê o que você vai fazer daqui a um ano, e se programar para aquilo, e programar onde você vai mandar o seu currículo de estágio, para onde você vai tentar, qual projeto de extensão da universidade você vai tentar. Então, assim, é muito importante. Isso aí, semana acadêmica é uma coisa assim, uma das melhores coisas que tem no nosso curso, porque é uma semana que a gente consegue ter contato com gente que já estudou e que também já estudou no nosso curso, já formado e que também atua em várias áreas. Também tem cursos, é muito legal mesmo. Tem mais o professor Pablo aí, está parabenizando o projeto, dizendo que é muito legal. E a Gabriela tem uma pergunta para você, João. Ela está perguntando como faz para participar do centro acadêmico e como vocês têm atuado na pandemia.
Então, Gabriela Sobreira, você, como parte do time, né, você já sabe que a gente está trabalhando de forma remota. A gente começou o início do ano com muita atividade. A gente fez a recepção dos calouros, que foi um café, a gente levou um café, fez placa e tudo, levou lá para os calouros, para eles se sentirem mais... para tentar diminuir, assim, a falta que eles sentem da casa, da família, numa cidade nova. E só que pouco tempo depois, depois que a gente fez a nossa integração, que a gente, pela primeira vez, fez concurso de agronegócio, que é um curso que está relacionado lá no Departamento de Economia Rural. Depois depois da integração, a pandemia chegou e a quarentena também. Então, a gente teve que trabalhar até agora de forma remota, cada um na sua casa, mas está funcionando perfeitamente, a gente não teve nenhum desligamento, está todo mundo muito satisfeito com o trabalho, mas a partir de agora é o planejamento do que a gente vai fazer. Então, a gente já está marcando, por exemplo, para a próxima semana, uma troca de gestão online. A gente está programando uma semana acadêmica que vai ser toda online, porque se a gente não se adaptar a esse momento, tudo que não se adapta à realidade ele fica parado. Então, isso não é uma escolha, a gente não vai ficar parado, a gente está trabalhando de forma remota, e eu tenho certeza que o time está muito, muito inspirado para tentar coisas novas, porque a gente tem muito o que fazer, sabe? E não é a pandemia que vai parar a gente agora, não. Isso aí. Agora eu tenho uma pergunta para a Jéssica, do Vinícius Salles. Ele pergunta aqui: o Gestão na Prática possui várias ferramentas de inovação para o aprendizado dos alunos. Qual que é a importância da aplicação dessas ferramentas para vocês? Bom, é isso mesmo, né? A gente tem várias ferramentas de gestão. Recentemente, a gente teve um webinário, né, em parceria com a Mundo Cop, onde um dos membros apresentou lá a ferramenta do PDCA. E assim como a aplicação funciona muito bem para as organizações, ele também funciona para a sua vida pessoal, né? A gente também vê essas ferramentas gerenciais muitos nas discussões dos livros, né? A cada discussão do livro a gente tem ali um novo conteúdo, e não só como aplicação na vida pessoal, também como essa formação, né? De estar agregando mais conhecimento. Ok. Mais uma pergunta aqui da Juliana Torres para você, Jéssica. Ela gostaria de saber se as leituras no Gestão na Prática influenciou você a escrever o artigo e qual o impacto desse artigo na sua vida e também no curso. Juliana, com certeza. Igual eu mencionei, né, os livros, eles são livros conceituados, né, de autores excelentes, um conteúdo, assim, muito enriquecedor, e como eu nunca tinha ainda tido a oportunidade de escrever um artigo, ali você tem que ter a habilidade, né, de estar procurando referências boas. E tendo esse contato com esses livros, né, com essas referências, isso foi me ajudando na hora de realmente procurar referências para a escrita do artigo, né? Então, da mesma forma ali, falando e aprendendo com a discussão, eu trago isso também para as outras atividades, né? Então, tem sido, assim, excelente. Ok. Tem mais uma pergunta aqui, para o João Pedro, do José Silvério Carneiro. Ele pergunta como que o centro acadêmico está, João Pedro, mobilizar a sociedade em defesa da democracia e do cooperativismo nesse contexto de domínio global do capitalismo. Boa noite, José Silvério. Então, o que está acontecendo no mundo agora é que a gente vê muitos ataques a instituições que são democráticas, né? A gente tem um ataque à democracia o tempo todo, mas a democracia ela não morre fácil. Ela sempre sobrevive, mas ela sobrevive a partir dos nossos esforços. E o que o centro acadêmico está fazendo? O centro acadêmico sempre trabalhou de forma a eleger chapas, por exemplo,
para que a gestão acontecesse, assim como acontece nas cooperativas, né? Eu vejo, por exemplo, no centro acadêmico, como uma fase de estágio para a gente aprender estratégias ou técnicas de como motivar pessoas a participarem, a entenderem a importância do processo democrático. Porque em uma cooperativa, assim como o centro acadêmico, se não tiver o voto, não existe uma aprovação de uma chapa. O que a gente precisa fazer não é pensar como o capitalismo está invadindo esses espaços, mas o que a gente precisa fazer para que as pessoas entendam o papel do voto e da voz delas. Quando uma pessoa entende o papel do voto, ela se torna muito mais empoderada a participar. Ela vai querer saber como que está sendo os recursos financeiros estão sendo administrados, quais são as atividades que a cooperativa ou o centro acadêmico estão fazendo. Então, ela começa a estar mais dentro daquele espaço que pertence a ela. O centro acadêmico, ele pertence aos alunos, não à chapa desperte que representa ela. E o que a gente precisa fazer é mostrar que o centro acadêmico está funcionando para representar os alunos. A primeira oportunidade que a gente teve de fazer isso foi criar a ouvidoria, porque a ouvidoria ela serve como um espaço dos alunos de levarem demandas para frente, para não ficarem só entre os alunos. Então, a gente tem que mostrar que esses espaços eles são importantes, mas que eles pertencem principalmente para essas pessoas, para os alunos. Isso aí. O Jailson Leone, ele parabeniza o pessoal pela iniciativa da live e ele é do curso de Gestão de Cooperativa da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Olha que legal, a gente tem gente que estuda cooperativismo de outras partes do país aqui. Ele também faz parte do coletivo acadêmico do curso dele e ele sabe o quanto que é desafiador participar. Ele gostaria de saber de você, João, como que é a relação do CA de cooperativismo com os demais centros e diretórios acadêmicos da UFV, que seria a relação com o movimento estudantil, né? Boa noite, Jailson. Boa noite para o pessoal aí do Recôncavo da Bahia que está assistindo, que eu vi que está online. Bom, participar do centro acadêmico é muito bom, mas a melhor parte é participar com os outros centros acadêmicos. Porque na universidade a gente já tem uma cultura de CAs bem estabelecidos. Então, a maioria dos cursos assim, possuem o centro acadêmico e a nossa relação com eles é muito profissional. A gente tem as reuniões com os outros CAs para liberar as atividades e, por exemplo, do período remoto ou período que vai acontecer agora, o que aconteceu o dia outono. Nós temos um papel muito ativo, o Centro Acadêmico de Cooperativismo tem um espaço muito bacana, todos são respeitados, mas a gente vê que o trabalho das outras gestões do Centro Acadêmico de cooperativismo foi muito bem feito, porque a gente tem um espaço, a gente tem as nossas demandas lá, e a gente tem o espaço para falar, para levar quem a gente quiser, isso é muito bom. Mas, retomando um pouco a sua pergunta, uma das coisas que a gente reparou foi, por exemplo, o curso de agronegócio, que está dentro do departamento de economia rural, que divide salas com a gente lá no cooperativismo, eles não tinham um centro acadêmico. A nossa ideia era tentar fazer com que a gente levasse experiência de centro acadêmico para eles, por exemplo, fazendo a integração juntos e mostrando como a gente funcionava, para incentivar eles também a criar um centro acadêmico. Assim, eles vão poder representar o curso deles de uma forma muito mais profissional e a gente também cresce o movimento de centro acadêmico, sabe? A gente, quando está muito participativo, a gente tem uma força muito maior. Então, acho que não temos mais perguntas, né? Temos aí o link do formulário para emissão de certificado da participação. Então, eu me despeço aqui e passo a palavra aí para o Adric e para a Ivonete. Muito obrigado aí ao João Pedro e à Jéssica. Obrigada, Diego, mais uma vez colaborando com o nosso projeto. Bom, estamos chegando ao final, agradecemos a sua presença na nossa terceira live, né, e como dissemos no início, né, essa live integra o projeto Cooperativismo em Movimento, é um projeto de extensão que é coordenado pela professora Bianca Lima e por mim, Ivonete Lopes, com apoio essencial dos nossos alunos e alunas.
Isso aí, e então a gente acaba agradecendo aí todos que colaboram para que esse projeto continue, né? A professora Bianca, que hoje não pôde estar presente, mas também o Diego Ladim, que leu as perguntas para a gente, a Gabriela Isaías Sobreira, Jéssica Suzana Magalhães Cardoso, João Pedro Rabelo, que hoje estava aí participando da live também com a gente, José Vitor Guimarães, Júlio Keniata, Lavínia da Silva Oliveira Rodrigues, Vinícius Salles, Vitor Hugo Martins e Yuri Castro. E agora, para a gente encerrar a live, a gente passa a palavra para o João Pedro e para a Jéssica para se despedirem aí bem rapidinho. Bom, gostaria de agradecer e parabenizar o Cooperativismo em Movimento, né? Eu acho que é uma iniciativa excelente, onde a gente pode estar envolvido com o curso aí, mesmo à distância. Também aproveito para agradecer ao Gestão na Prática pela oportunidade, né, de ter vindo aqui. E também aproveito para poder falar para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, né, @programa Gestão na Prática. E muito obrigada. Foi uma conversa muito enriquecedora, muito excelente. João? Alô? Você consegue me ouvir, João? Consigo. Despede da gente aí. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço, por priorizar o centro acadêmico nessa pauta. Gostaria de agradecer muito ao pessoal que trabalhou para isso acontecer. Agradecer também à Jéssica, que é uma pessoa maravilhosa, trabalha muito bem. Gostaria de agradecer principalmente o meu time do centro acadêmico, que faz tudo acontecer. Vocês são as melhores pessoas mesmo. E gostaria de agradecer também quem está me assistindo. Muito obrigado. Fica ligado que a gente vai ter troca de gestão online semana que vem. É isso aí, obrigada, João Pedro, obrigada, Jéssica, pela participação. Estamos chegando ao fim e cabe lembrar que o nosso próximo encontro, né, que os nossos encontros são quinzenais, o próximo será no dia 19 de agosto, né, uma quarta-feira, às 18 horas. E como nós temos falado da inserção de alunos, dessa vez a gente amplia um pouco mais, né? Nós vamos trazer experiências de 2 alunas que tiveram experiência de mobilidade acadêmica, né? Que foi para outra universidade, e uma outra aluna que fez mobilidade para um outro país. Então, irão participar no dia 19, a Crisna Mello e a Samila Nunes, que são formadas pelo curso, que vão falar sobre essas experiências de mobilidade e intercâmbio acadêmico. É isso aí, galera. Então, não fiquem fora dessa. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @Copa em Movimento no Instagram, Cooperativismo em Movimento no YouTube. E se aqui no Facebook você ainda não deixou, né, não ativou a sua notificação, ativa aí para não perder a próxima live. Valeu? Até a próxima. É isso aí. Um abraço, se cuidem e até o dia 19. É isso aí. Tchau, tchau, gente.